Bom dia Maringá, bom dia região de Maringá, enfim, bom dia a todos vocês que nos sintonizam pela 100.1, que é a nossa rádio universitária Unicesumar. Como você pôde perceber, nós estamos aqui neste momento representando ou tentando representar toda a figura que o Ismael tem neste programa. Ele teve um compromisso lá em Curitiba, um compromisso com o governo do estado, e nós temos, né, o compromisso de estar aqui falando com todos vocês. Para mim, eu ia falar algo aqui, mas para mim é um motivo assim de muito, muito, muito carinho. Eu acho que está tendo um retorno aqui dentro, Lucas, fazendo um favor de dar um aí, né? Isso é importante, a gente todo dia está verificando isso. Mas para mim é muito importante poder falar com vocês também, né? Com cada um, né, que está nos ouvindo e vendo. O programa Bom Dia Maringá, ele tem tomado um formato, ou está tentando praticar um formato diferenciado. Eu estou até conversando com o presbítero Simei, que vai daqui a pouco conversar com a gente também, é sobre isso. Nós estamos numa academia, estamos numa faculdade e temos a responsabilidade de estar com você e, de certa forma, nos colocarmos à disposição das críticas que, dentro de uma academia, ela pode e deve acontecer. Nada é padrão, mas tudo é passivo de análise, tudo é passivo de colocarmos o sentido de sermos o mais prático possível e também de sermos o mais, não digo eficaz, mas eficientes naquilo, quando está certo, é uma palavra, é a mesma coisa, mas não procurar somente ou tão somente fazermos acontecer de forma mecânica, mas ela tem que ser espontânea. Por isso, nós demos as boas-vindas ao Ismael e a gente tem sentido que essa forma espontânea dele tem nos colocado nos comentários, nas conversas, né, principalmente das pessoas ligadas à comunicação. Então, eu espero representá-lo da melhor forma possível, sempre nós, né, enquanto fundação, enquanto colaboradores, estamos aqui à disposição de vocês. Ele é, sem dúvida alguma, uma pessoa que merece de todos nós respeito pelo currículo, pela biografia dele. E é por isso que eu estou aqui, nessa tentativa de representá-lo. Já fui redundante, mas é isso. E vai acontecer uma vez só? Não sei. Mas o importante é que nós estamos aqui fazendo aquilo que tão bem ele sabe fazer. Boa sorte aí na sua viagem, ele está acompanhando pela rádio e eu tenho certeza que vai ser recheado de sucesso esse seu compromisso em que você vai levar um pouco desse trabalho, desse novo trabalho que você vem realizando. Tá bom, querido Ismael? Mas vamos lá? Sempre tem, no início do programa, uma reflexão. E sempre no início do programa também, nós temos uma oração. Mas eu trouxe aqui o presbítero Simei Menegassi, e no final do programa ele vai ter um momento de oração com todos vocês. Ok? Mas ele está aqui ao meu lado já. Eu vou então chamar o missionário Massal. Por favor, Lucas, é com você aí.
Eu quero cumprimentar nessa manhã aos irmãos na graça e a paz do Senhor Jesus. Nós temos uma palavra nessa manhã para a gente refletir, porque nós estamos vivendo um mundo muito capitalista, muitas guerras por causa do poder financeiro, e nós vamos falar isso porque até o mundo está entrando dentro da igreja, desse lado financeiro. Então nós vamos falar em Hebreus 13:5. Hebreus 13:5. Não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro e fique satisfeito com o que você tem, pois Deus disse: eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. O que Deus está falando aqui? Para a gente confiar em Deus, né? Que Deus nunca vai abandonar e Ele vai suprir. A palavra de Deus diz que Deus supre as nossas necessidades, Deus provê as nossas necessidades. Ele é Pai, Ele sabe o que o filho precisa. E a Bíblia também diz para nós: ficam felizes com o que tiver de comer e vestir. Você sabe o que Deus está falando isso? Fica feliz com o que comer e vestir. Se você pode comer, porque você tem saúde, não tem maior riqueza que a saúde, e você poder vestir. O mundo está levando a pessoa no consumismo. Quanto mais você tem mais valor. Quanto mais você tem, você é mais importante. Tudo isso é engano do mundo. Porque o dinheiro não dá alegria, não dá paz, não. Se a gente vê só tantas desgraças, tantas destruições em família, por causa da riqueza, dos bens materiais. Então nós temos que tomar cuidado. Olha o que a Bíblia diz lá em Provérbios 17:1. Isso todos nós temos que aprender. Provérbios 17:1. É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito em casa, do que ter um banquete numa casa cheia de briga. Tem tanta gente com tanta riqueza, mas as famílias estão tudo arrebentado, só problemas, lutas, dificuldades, brigas. E isso daí, a Bíblia diz que é melhor comer um pão seco do que ter banquete em casa e viver em contenda e briga. E que essa palavra possa falar com você nessa manhã. Fique em paz, irmão. Deus vai suprir a necessidade de cada um de nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Eu estava conversando aqui com o nosso convidado e ele disse assim, né, que o Massal é uma pessoa icônica em Maringá. E é mesmo. O Massal, ele tem um jeito muito simples de falar das coisas de Deus. Se for falar, né, do segmento dele, das joias, né, do que ele comercializa, ele também é bom. Mas quando a ele é dado essa missão de falar de Deus, é algo assim que a gente merece todos os dias ouvir. E essa mesma mensagem, essa mesma reflexão, já é a segunda ou terceira vez que eu ouço. E pode ter certeza, cada vez mais a gente entende que o seu momento é aquilo que faz a codificação daquilo que quer chegar para você. Então, às vezes, você está num momento alegre, às vezes são só palavras. Às vezes, você precisa de algo que você já tenha ouvido, visto, e aquilo chega de uma forma diferenciada. Então, mais uma vez, bom dia a você, Massal, e continue estando com a gente. Isso é muito importante. Mas eu quero aqui falar para vocês de algo que há 15 anos, eu estou vendo a matéria, nós estávamos em uma praia aqui do estado do Paraná e tinha uma família numa casa discutindo e eu parei o carro, estava uma comadre nossa, estava a Elaine, estavam as meninas, e o que estava acontecendo? Aquela família tinha locado uma casa na praia
E a hora que chegou, eu estou falando de 15 anos, para que vocês entendam qual é a matéria agora. Ele tinha locado, chegou na casa, tinha outras pessoas que também tinham locado. Então não é uma novidade, né, o que está acontecendo. Mas nós precisamos tomar cuidado. Recentemente nós caímos, eu digo, Elaine e eu, num golpe, sabe, faça agora, olha, de R$500 por R$150, por R$200, às vezes você acha que, nossa, eu estou aproveitando essa oportunidade. E não, tem pessoas aproveitando de vocês, né, de mim, de você, enfim. Então, eu vou falar dessa matéria aqui, que a Polícia Civil do Estado do Paraná prendeu 9 pessoas suspeitas de aplicar golpes com falsos anúncios de imóveis e veículos em Maringá. O grupo usava perfis falsos em redes sociais e plataformas de venda para atrair vítimas com ofertas abaixo do mercado. Os interessados eram levados até um escritório onde assinavam contratos e pagavam valores de entrada sem qualquer garantia de receber os bens prometidos. Nós temos aí um trechinho dessa matéria que é um complemento daquilo que eu gostaria de estar falando com vocês. Vamos então a esse complemento. A ação aconteceu no centro de Curitiba, após denúncias que levaram os policiais até um escritório na Avenida Marechal Floriano Peixoto. No local, havia pessoas sendo atendidas no momento da abordagem. Segundo a Polícia Civil, o grupo clonava anúncios reais de imóveis, carros e caminhões para enganar vítimas. Em alguns casos, as cartas de crédito sequer existiam. A investigação começou após uma vítima relatar prejuízo de cerca de R$60 mil. Então diz, né, os antigos, esperto existe e existiu, e trouxas também. Isso a gente ouvia lá atrás. Então sempre existiu o esperto, né? Eu, às vezes, tenho oportunidade de ver o conto do bilhete. Você fala, meu Deus, ainda tem isso? Ainda tem isso. E daqui a pouquinho o Cimei vem falar conosco, né, sobre outro assunto, e nós vamos falar de um outro golpe que ele acabou de mostrar aqui para mim, né? Você acha que está recebendo alguma coisa lá do Gov, e não é, mas a gente vai falar sobre isso também. Mas além dos 9 presos, 4 pessoas foram encaminhadas à delegacia e liberadas. Os suspeitos vão responder por estelionato e associação criminosa. A polícia segue investigando o caso para identificar outros envolvidos e rastrear a movimentação financeira do grupo. Mas é um grupo que só que eles vão estar vendo? Não, tem que ver mais. E Maringá está cheio de pessoas que aproveitam, cheio de pessoas que oferecem um bolo desse tamanho na fotografia, chega lá, entrega em casa um bolinho desse tamanho. Isso é uma forma de golpe, se a gente for ver. Então preste muita atenção. Até os mais espertos são colocados à disposição dos espertos. Tenha isso em mente, tá bom? Mas vamos agora a uma matéria que fala sobre um motociclista que sofreu um acidente entre Maringá e Floresta. E quem traz essa notícia, essa matéria, é o repórter Rodrigo Cordeiro. Vamos lá, Rodrigo. Um motociclista ficou ferido após uma queda na PR-317 entre Maringá e Floresta. Esse motociclista, um jovem de 28 anos, morador da cidade de Paissandu, acabou ficando ferido após sofrer uma queda na tarde da última sexta-feira, na rodovia PR-317, nas proximidades do trevo de Ivatuba, no sentido de Maringá à Floresta.
De acordo com as informações colhidas no local, a corrente da motocicleta acabou se rompendo durante o trajeto, fazendo com que o jovem acabasse tendo a roda travada e que ele perdesse o controle da motocicleta, indo em direção à saída da pista, caindo às margens da rodovia, já que ali é uma área de lavoura. A motocicleta ficou bastante danificada com o impacto. O rapaz sofreu diversas escoriações pelo corpo e foi encaminhado ao Hospital Universitário de Maringá, onde passou por avaliação médica para verificar a existência de possíveis fraturas. Em menos de 2 horas, foram registrados cerca de 4 acidentes na PR-317, no trecho que liga Maringá à Floresta. Eu quero também fazer aqui um agradecimento a todas as pessoas que atuam no segmento da comunicação aqui de Maringá e de região. Essas imagens foram, de certa forma, chegaram até o Rodrigo, mas já estava borrado o crédito, tá? Então, eu quero agradecer. Se eu descobrir de quem eram as imagens, certamente nós estaremos dando crédito aqui. Então, essas são algumas das ações que nós estamos tomando nesse novo modo, né, de fazer jornalismo, tá certo? Mas eu quero falar com vocês algo que para nós é muito importante. Nós estamos tendo a oportunidade de fazer uma métrica de audiência, da forma como nós estamos chegando hoje, né, chegando até você, e hoje nós temos condições de fazer isso. Então, é muito importante, tem até o telefone, vai aparecer no ar aí, que você envie para a produção algo que você entenda que é importante para que outra pessoa se beneficie ou tenha ciência daquilo que está ocorrendo. Às vezes, no seu bairro, tem coisas que você gostaria de estar falando, o programa tem que ser a voz de vocês, né? De todos vocês. E se você tem algo de bom, é muito importante nós estarmos falando aqui também. Então, eu gostaria que você colocasse o seu... Empresta para mim, por favor, um pouquinho, presbítero. Colocasse o seu celular dessa forma, que é muito mais fácil para nós. Grave, pode colocar a sua voz, que para nós é importante também, né? Mesmo que a voz não saia, mas é importante, e envie para esse telefone que está no seu vídeo, tá certo? Isso faz com que nós todos tenhamos condições de entender um pouco mais da nossa cidade, da sua cidade, porque é só assim, unidos, também os antigos diziam, né? Unidos venceremos. Então nós temos que estar unidos para falar o bem, para falar aquilo que pode melhorar, tá ok? Mas eu também fiquei, de certa forma, mexido, né, com essa matéria que nós vamos falar agora, ou trazer para você. É sobre desaparecimento de criança. E nós temos que saber como agir, né, numa situação como essa. Eu lembro quando eu trabalhava na Boulevard Tecidos, ali na 15 de novembro, sempre vinha um menino, ele falava que queria comprar material para estudar, né? E a dona Leda sempre tratava ele com carinho. Menino assim, não transparecia ser abandonado, mas sempre comunicativo, devia ter ali uns 9, 10 anos ou algo assim. E esse menino consta como desaparecido até hoje. E foi assim, na época que eu vi a foto, a dona Leda viu, e foi assim marcante, porque estava ali com a gente como ele estava com outras pessoas também. Então eu gostaria de falar para vocês de algo que
é muito importante todos nós termos ciência, porque existe um órgão especial que foi formalizado e tem no estado do Paraná dado assim resposta positiva à maioria dos casos que lá chegam. Esse é o Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas, o SICRID, criado em 1995. É a Polícia Civil do Paraná que coordena e tem sido referência no Brasil quando o assunto é localização de crianças e adolescentes. Adolescentes têm ocorrido também muito. A unidade é a única do país com atuação exclusiva nessa área e tem alcançado índices de 100% de resolução dos casos. Perdão, eu falei que eram quase, se aqui está dizendo 100%, então merece de nós aplausos e vamos tentar sempre falar do SICRID aqui no programa e falar desse sucesso. Além do trabalho investigativo, o órgão também orienta famílias sobre como agir rapidamente em situações de desaparecimento. Vamos ver esse comunicado que chegou para nós. Em casos de desaparecimento, não é preciso esperar 24 horas para registrar boletim de ocorrência. A orientação é procurar imediatamente a delegacia mais próxima e repassar o máximo de informações possível. Dados como características físicas, roupas usadas, local onde a criança foi vista pela última vez e até o estado emocional ajudam nas buscas. Informações sobre celulares e uma foto recente também são fundamentais para agilizar o trabalho das equipes. O SICRID também participa de discussões em nível nacional para a criação de uma legislação específica sobre o tema. Eu lembro de uma novela que falava sobre crianças desaparecidas e quantas mães tiveram naquela novela a oportunidade de mostrar o quanto é desesperador quando falta algo na sua casa, em você. Esse espaço ele não é preenchido, mas as pessoas elas querem respostas, A recomendação é agir com rapidez e precisão. Quanto mais cedo o registro for feito e detalhadas as situações que a pessoa acredita que deve ter ocorrido, é fundamental para o sucesso de uma investigação ou o sucesso de entender e saber onde e quando essa criança ou esse adolescente foi ou poderá ser resgatado. Então é muito importante. E recentemente também nós tivemos aqui o caso de um menino de 11 anos e tantos outros. Quando fala em caso solucionado, é muito importante a gente dizer e informar também que o 100% aí é encontrar com vida ou até mesmo sem vida. Mas o mais importante é lutarmos para evitar que situações ocorram e entender, acolher, abraçar o seu filho, a sua filha e fazê-lo entender que aquele local, aquele ninho sempre será dele. Eu tenho uma filha de 35, a outra de 33 e sempre elas dizem isso. Nada como o abraço do pai, o aconchego e até mesmo a cama do pai e da mãe, porque é fundamental nós mostrarmos isso a eles, ou demonstrarmos com o nosso amor isso a eles. Mas falando de desaparecimento, de pessoas que desaparecem, eu ri aqui,
Mas, gente, por mais que a gente tenha hoje os veículos de comunicação, os meios de comunicação, as redes sociais, ainda ocorre esse tipo de situação. Homem é preso por crimes sexuais e descumprimento de medida protetiva em Umuarama. A Polícia Civil do Paraná prendeu um homem de 43 anos suspeito de crimes sexuais e de descumprir medidas protetivas em Umuarama, que fica aqui mesmo no noroeste do estado. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. O investigado também é alvo de inquérito que apura violência contra a própria filha adolescente. Segundo a polícia, além das denúncias, ele teria ameaçado e perseguido familiares mesmo após determinação judicial. Vamos entender um pouquinho mais sobre este fato. De acordo com a Polícia Civil, os fatos começaram em agosto de 2025, na casa onde o suspeito morava com familiares. A vítima relatou que os abusos teriam iniciado ainda na pré-adolescência. Mesmo com medidas protetivas que proibiam contato, o homem continuou se aproximando das vítimas, fazendo ameaças e perseguições. Em uma das situações, ele teria tentado atropelar a ex-companheira durante uma discussão. A prisão foi realizada em cumprimento a mandado judicial. Após a prisão do indivíduo, o suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário. A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone, ou vamos dar 2 telefones, 197 e 181. 197 e 181. Em casos de emergência, a orientação é acionar a Polícia Militar também, pelo aquele número que todos nós conhecemos, né? 190. O Rodrigo Cordeiro também traz uma matéria agora, uma reportagem, que entre Floresta, que nós conversamos agora há pouco, trazendo uma matéria do motociclista, teve um acidente. É uma rodovia que sempre a gente tem ouvido de informações ruins nesse trecho entre Floresta e Itambé. Naquele local, 2 veículos colidiram, e foi isso agora no último sábado, e um dos motoristas ficou bem ferido, mas quem tem essas informações é você, Rodrigo Cordeiro. Vamos lá. Um acidente grave acabou acontecendo no perímetro entre Floresta e Itambé, envolvendo 2 veículos, um veículo da Fiat, um veículo Marea e também um veículo Astra. Os 2 seguiam no sentido contrário, quando, por motivos ainda desconhecidos, o veículo Marea acabou perdendo o controle na pista e invadindo a contramão, colidindo contra o veículo Astra. Na pancada, o veículo Marea, quando perdeu o controle, bateu com a lateral em cheio na frente do veículo Astra. O condutor do Astra teve apenas ferimentos leves. Já o condutor do Fiat Marea acabou tendo ferimentos considerados graves. Ele precisou ser entubado pela equipe do SAMU aéreo no local e após isso foi encaminhado até o HU, o Hospital Universitário de Maringá, para passar ali pelos procedimentos para estar com os cuidados médicos para esse motorista do Fiat Marea. A pista ficou interditada durante o momento. Também a equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local com um caminhão ABTR. Neste fato que aconteceu neste último sábado, onde também a Polícia Rodoviária esteve no local ali, fazendo toda a sinalização e também o boletim de ocorrências para saber por quais situações
quais ações que fizeram com que este acidente acontecesse. Complicado, hein? Complicado, porque ninguém sai de casa e diz assim, eu saí, hoje eu vou bater o carro, eu vou fazer... Não, tudo isso... Tem uma música que diz, caso do acaso, é isso, é o caso do acaso. E ali nós percebemos que houve sim a intervenção dos anjos ali para que algo não ocorresse de mais grave, só bens materiais. Mas vamos a mais... deixa eu informar aqui você que está nos ouvindo e vendo. Meu nome é Valba Renoevo, sou jornalista formado de formação, professor, sou diretor aqui da Rádio e TV Unicesumar e estou substituindo de forma honrosa, né, o comunicador Ismael Santos, que está em Curitiba. Logo, logo ele chega lá, né? Saiu bem de manhãzinha, está em Curitiba, a convite... se não me engano, é do JP, mas é para falar com o secretário de comunicação. Então, boa viagem, que ele colha o que ele pretende, porque a semeadura certamente ele fez com muito esmero, tá bom? Então é isso. Recado dado a você que está vendo o Valba Renoevo aqui na TV Unicesumar 28.1 e também nos ouvindo em 100.1 Rádio Universitária Unicesumar. Mulheres poderão usar spray de pimenta para defesa pessoal, decide Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que autoriza o uso de spray de pimenta por mulheres para defesa pessoal. Então, você vê algumas mulheres carregando esse spray de pimenta e também eu penso, né, que não é só a regulamentação ou regular essa ação que pode ocorrer, mas também os sprays que estão sendo adquiridos, porque em alguns casos também não funciona. Até a pessoa abrir a bolsa, ir lá e jogar um spray de pimenta, então é bem complicado. Mas a gente fica nessa posição de comemorar também, que é sempre uma conquista para a mulher. A proposta faz parte de um pacote de medidas voltadas à proteção feminina e agora segue para análise do Senado. O texto também prevê regras para a comercialização do produto e a criação de um programa de capacitação. Vamos ao drops dessa matéria. A relatora Gisela Simona, do projeto de lei que permite a compra e posse do spray por mulheres maiores de 18 anos e por jovens a partir de 16, com autorização dos responsáveis. Será necessário comprovar residência e não ter condenação por crimes violentos. O uso deve ser proporcional e apenas em caso de ameaça. A proposta também cria um programa de capacitação em defesa pessoal. Já a regulamentação das doulas exige formação específica e proíbe a realização de procedimentos médicos. Então, juntamente com essa matéria, né, que foi colocada no plenário, também tem sobre a utilização da doula, que é a profissional que auxilia no parto. O uso indevido, voltando ainda a falar do spray, poderá gerar multa e outras sanções. As regras técnicas ainda serão definidas por órgãos competentes. Já os projetos seguem agora para análise do Senado Federal. Mas vamos falar de mais e mais conquistas das mulheres, né? A Universidade do Paraná é a primeira do país a receber selo da ABNT,
contra a violência à mulher. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do campus de Curitiba, é a primeira instituição de ensino superior do país a receber o selo da ABNT. E essas boas práticas, né, chegaram a ser analisadas e o combate à mulher certamente valorizado. A certificação reconhece ações de prevenção ao assédio e a criação de canais seguros. A entrega ocorreu durante um evento voltado ao empreendedorismo feminino e reforça o protagonismo do Paraná na adoção de medidas institucionais de proteção. Vamos ao complemento desse assunto. O selo valida protocolos adotados pela universidade para prevenir e enfrentar a violência de gênero dentro do ambiente acadêmico. Criada em 2024, a certificação reconhece instituições públicas e privadas que cumprem critérios como ações educativas e compromisso formal com o tema. O Paraná lidera o número de organizações certificadas no país. Segundo especialistas, iniciativas como essa fortalecem a segurança das mulheres e incentivam outras instituições a adotarem práticas semelhantes. A certificação pode ser concedida em diferentes níveis, né? E conforme o cumprimento das exigências que são ali marcantes, né? Ela pode e deve ser conferida a toda e qualquer situação em que a população ela está sendo beneficiada, e comprovado isso. A expectativa é que mais instituições sigam o exemplo, ampliando a rede de proteção e enfrentando a violência contra as mulheres. Mas chegou o momento de nós chamarmos também a atenção de todos que nos ouvem e vê para esses parceiros que nos dão um apoio institucional. Vamos lá, Lucas. Nós estamos aqui na Marçal Joalheiro. E você que quer dar um presentão para tua esposa, aniversário de casamento, o aniversário dela, que presentão que você vai encontrar aqui na Marçal Joalheiro. Olha que gargantilha linda, modelo portuguesa, lindo, 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 para dar de presente para a esposa. Olha outro presente lindo aqui, ó. Meia aliança de diamante com brilhante, lindo, 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 e esse anel solitário de brilhante. Nós estamos aqui com essas peças, tudo com 40% de desconto. O melhor preço do que aqui na Marçal Joalheiro você não vai encontrar em lugar nenhum. Vem aqui na Marçal Joalheiro, na Rua Santos Dumont, 2507. Marçal Joalheiro. Comprar no Moli Center é bom demais. Tem preço baixo, variedade e tem muito mais. Moli Center. Moli Center Supermercados, no Shopping Cidade, em Maringá. Faça parte do Moli Clube. Acesse o site molicenter.com.br. Cadastre-se e desfrute dos descontos especiais. Venha fazer suas compras aqui. Moli Center. Bom e barato, do jeito que você gosta. Chegou a hora de realizar o seu sonho da moto nova. Conte com a 365 Motos, uma loja para quem entende de motos. Compra, venda, troca e financia. Além de motos usadas e seminovas, na 365 Motos você conta com motos Honda 0 km. E atenção, na compra de sua moto 0 km, você ganha um emplacamento e tanque cheio. E mais, 3 anos de garantia pela concessionária. Venha para 365 Motos e saia acelerando. Avenida Américo Belay, 2793 em Maringá. Parcelamos sua moto em até 24 vezes nos cartões. Siga-nos nas redes sociais 365 Motos.
Viva momentos mágicos na Estância Estrela e Endes. Um verdadeiro paraíso com um parque aquático, áreas de lazer para toda a família e agora os novos chalés pensados para oferecer conforto, descanso e uma experiência simplesmente inesquecível. Estância Estrela e Endes, onde o melhor da vida acontece. Um refúgio cercado pela natureza, feito para você relaxar e se divertir. Para suas confraternizações, conte com a locação de quiosques totalmente equipados. Que tal passar uma noite ao lado da pessoa amada, ouvindo apenas o som da natureza? Na Estância Estrela e Endes, cada detalhe pensado para transformar sua estadia em uma experiência inesquecível. Venha conhecer a Estância Estrela e Endes, em Marialva. Mais que um destino, um lugar de viver boas lembranças. Aí, de volta, e daqui a pouquinho eu vou estar conversando aqui com o presbítero Simei. Eu até quero saber um pouco mais sobre a história do nome, né? O Menegassi, eu já o conhecia, a família, já conheço a família, mas é muito importante a gente ter esses momentos aqui no programa em que a gente conversa, né? O Ismael, a produção, traz pessoas para conversar com todos nós, e eu tenho certeza que vai ser bem interessante o que a gente vai trazer daqui a pouquinho para você. De todas as matérias de hoje, ele vai falar um pouquinho, e essa matéria também é interessante. Mudança de estação climática traz alerta para aumento de doenças respiratórias. Maringá, tantas flores, tantas formas, né, e de encontro com a natureza, nós temos aí o impacto daquilo tudo que nós absorvemos, que é o quê? Né? O pólen, as flores, né, que produzem não só pólen, mas tem outras substâncias e pode prejudicar, né, e deixar todos nós assim suscetíveis a alguma irritação. Com a chegada do outono, a Secretaria de Saúde do Paraná reforça o alerta para os cuidados com doenças respiratórias. A estação, que começa nesta sexta-feira, né, é marcada, ou começou, nós já estamos, né, por mudanças de temperatura e queda na umidade do ar, fatores que favorecem a circulação de vírus. A orientação é redobrar a atenção, principalmente com crianças e idosos, que são os grupos mais vulneráveis a aplicações como, eu penso que é o momento de nós falarmos, a aplicação de colírio, das receitinhas das comadres, era isso que estava aqui para que a gente pudesse falar. Tem que tomar muito cuidado, nós temos um envolvimento muito grande ali com a equipe da doutora Edna Almodin, e olha, a gente fica estarrecido com os casos de perda da visão por tentativas de curas, né? Não, isso daí pinga olho de mamona, não faça isso, tem que tomar muito cuidado. Mas vamos lá. Gripe, pneumonia e sinusite sempre, né, ocorre, mas também os problemas nos olhos. É fundamental você estar ciente que somente o médico pode dar a você medicamentos, né? E vamos ao complemento dessa informação. Segundo a Secretaria de Saúde, a combinação de ar seco, variações térmicas e maior permanência em ambientes fechados facilita a transmissão de doenças respiratórias. Entre as principais recomendações estão manter a hidratação, higienizar as mãos, evitar locais fechados e manter a vacinação em dia. Dados mostram que pessoas com mais de 50 anos
e crianças menores de 1 ano são as que mais precisam de internação. Vacinas contra gripe, Covid-19 e pneumonia estão disponíveis gratuitamente pelo SUS. Ai, gente, eu estou aqui recebendo um amigo de longa data e ele acabou de ver a minha esposa chegando aqui e falou assim: Val, tem todos os cuidados, né, para falar algum assunto. Tem que ter. O importante é que a gente tenha a consciência e a ciência de algumas coisas. Mas eu estou recebendo aqui o presbítero Simei Menegassi, que vai falar um pouquinho conosco, e nós vamos fazer um compilado das matérias que nós trouxemos, e ele aqui será o nosso comentarista convidado. Tudo bem? Riu bastante já hoje aqui com a minha forma de ser e de estar no programa mais à vontade, mas é importante. É importante saber que nós temos que ser nós mesmos, né? Eu tenho tentado. Como foi falado aqui agora. E sermos nós mesmos é mais fácil. Não se esconder atrás de uma máscara, né? Então é gostoso isso, é gostoso você poder falar espontaneamente, sem ter que meias palavras ou fazer muita fiusa, né? É gostoso isso. É gostoso. Nós estávamos no início do programa falando aqui que 9 pessoas são presas por golpes com imóveis e veículos falsos que ocorreu lá na capital. E você me mostrou também uma nova forma, né, que eu acho que todos nós que temos o WhatsApp, nós recebemos. Pode passar um pouquinho aqui para mim? Aqui, ó. Você não vai conseguir ver, mas está aqui, ó. Oi, bom dia. Como está indo o seu dia? Acabei de consultar nosso sistema e os dados aparecem como corretos. Prezado Simei Menegassi, portador do CPF, constam pendências e seu nome inscritas na dívida ativa da União. A falta de regularização pode levar ao bloqueio de valores em suas contas bancárias correspondentes com os débitos. Então, essas ações, elas estão cada vez mais fortes, né? E, de certa forma, elas estão fazendo parte do nosso dia a dia. Complicado, né, senhor? É importante, quando receber uma notificação dessa, uma notícia dessa, alguma coisa nesse sentido, não clicar nos links que eles mandam. Clicando nesses links, o que vai acontecer? Você vai abrir o seu telefone, vai abrir a sua conta bancária, vai abrir a sua vida ali para o meliante ali tomar conta da situação. Então, o importante é que, nesse caso, ele traz aqui um site aqui que você vai entrar, não entrar. Uhum. Não dá brecha para ele atuar. Ele e ela, né? Isso. Porque, pelo amor de Deus, quantas coisas que você vai pelo som da voz, né? E hoje nós temos a IA que consegue ter dados seus e produzir voz até da sua filha, da esposa, enfim. E tem um outro golpe também, que estão pedindo para que quando o telefone ligue, fica mudo, você não ficar assim, alô? Alô? No alô ainda vai, né? Mas se você fala de novo, você ligando, só de pegar esse tom da sua voz, algumas IAs conseguem reproduzir. E para reproduzir uma frase, depois escreve, aquela voz, ela é colocada artificialmente. Imagine você ligando para alguém e pedindo algum recurso, algo assim. Esse é mas deixa eu falar um outro comentário que nós estávamos aqui também discutindo. O desaparecimento de crianças, né? E nós falamos aqui para você de como agir, e tem que agir. Você também estava falando, Simei, que nas igrejas agora, pelo menos aquela que você frequenta e também é convidado a estar,
as pessoas independentes, se são jovens, adultos, quem vai brincar com as crianças, se são empresas de recreação, algumas igrejas já estão pedindo um documento de antecedente, é isso? Val, na realidade, assim, a AD, Assembleia de Deus, tanto em Maringá quanto em Orizona, já tem esse protocolo de quem vai fazer, quem vai estar com as crianças na escolinha bíblica, quem vai estar ensinando, está brincando, de ter o atestado de antecedentes criminais. Não tendo esse atestado ou tendo alguma restrição, automaticamente já cai ali na malha fina e já é cortado rapidamente, tá? Para evitar esse tipo de coisa, esse tipo de ação dos militantes. E não é só ação de você ter essa pessoa fazendo algo que visivelmente você consegue constatar e de repente você tirar a pessoa de lá. São palavras, é a forma como essas pessoas agem. Você tem um telefone, você gostou, dá o seu telefone, como que eu posso falar? E outra, muitas pessoas achando aquilo muito normal, né? Então tem que tomar os devidos cuidados. Outra situação que nós estávamos conversando aqui é sobre as mulheres que poderão usar spray de pimenta para defesa pessoal. E nós estávamos até conversando sobre isso, porque já é quase algo que a mulher, um acessório que a mulher leva, algumas mulheres levam na bolsa. Agora você imagina, eu já vi isso em filme, né? A mulher com tanta coisa na bolsa e coloca a mão e tira um batom e tira não sei o quê. Aí a hora que acha o spray de pimenta vai passar no indivíduo, o indivíduo já fez, já tomou a atitude que ele gostaria de tomar. Mas falando sobre isso, sobre a regulamentação da utilização, e também diz aqui que depois, né, desse processo de votação, vai ter algo de ensinar, né, de colocar a mulher apta a utilizar esse spray. Estava comentando aqui com o Cimei e de repente ele falou, Val, mas tem que tomar cuidado, porque nem sempre vai ser a utilização desse instrumento para um meliante, para alguém que vai atacar. Então, imagine você colocar no mercado algo que vai ser prejudicial, né? Tanto, eu digo que pode ser utilizado tanto para o bem, mas para o mal também. Então, os comentários são do Cimei. Na realidade, assim, vem o meliante, né, Val? E chega para a pessoa e fala assim, não, para aí um pouquinho, espera um pouquinho que eu vou pegar o spray de pimenta. Então, eu não vejo, eu acredito que isso vai ser legal, mas não vai ser tão eficaz. Não, eu não vejo sendo eficaz isso aí. E o que você falou também, de repente a pessoa vai usar isso aí de uma forma inadequada. Se bem que já tem a lei também falando que vai ser regulamentado e também pode até ser processada a pessoa por uso indevido, né? Então isso é... Mas é a mesma situação, Cimei, do revólver, né? Tá lá, e a criança pegou, atirou. Isso é uma coisa que eu era pequeno, já tinha esses acidentes, ainda ocorrem. Agora imagine você ver uma criança que mexe nas coisas da mãe, vê um dispositivo, apesar que ele tem um dispositivo com uma granada ali, que você tem que tirar. Olha se o meliante... Não vai esperar. Não vai esperar. Não vai. Você tem que achar, pegar, tirar aquilo para você poder usar. Mas imagine uma criança ver aquilo, acha que é um perfume, acha que é alguma coisa. Então, quem fabrica, logicamente colocou no mercado, tem toda uma forma, né,
de seguir regulamentações, mas tem que tomar cuidado. Você ia falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Não, isso, eu acho que é isso aí. A pessoa ela tem que ter noção do que vai fazer. A precaução para aquilo ali, eu não vejo muita eficiência. É o que você estava falando do revólver. Se fosse assim, nós poderíamos também nos armar, termos arma, porque ali vai ser um negócio que nós vamos usar, né? Num local, de extrema necessidade. Mas não vejo muita... Desculpa, acho, eu não vejo. Não, mas a gente tem que falar sobre isso. É que a segurança não tem que ser feito com um bastãozinho lá de... Sim. Ela tem que ser feita a segurança pública, né? Nós temos que ter direito à segurança. Mas vou deixar o último momento assim, nós temos poucos minutos. Simei vem da onde o seu nome? Meu nome vem do hebraico, quer dizer famoso. Famoso? Famoso. Não sou famoso. Simei Val. Simei. Mas é famoso, é bíblico, está em Reis, né? Era um rei também, que também Salomão mandou caçar o mandato. É assim? Salomão, ele... Mas mandou caçar o mandato ou mandou... Cortar. O CPF dele CPF foi cancelado. Foi cancelado. Então tá bom, meu querido, eu quero agradecer a sua pronta ação de vir aqui me auxiliar na apresentação do programa, sendo comentarista de algumas matérias que nós trouxemos, e agradecer a você por essa forma tão importante de se doar, como esses dias eu tive uma situação aqui, você prontamente já foi no carro, já pegou a parafusadeira, já trouxe o parafuso, o parafuso eu tenho. Quem tem a parafusadeira tem o parafuso também. Mas eu sei que para falar nas coisas de Deus a gente não tem que estipular tempo, mas nós temos 1 minuto para suas considerações e sua bênção às pessoas que estão aguardando a nossa oração, aí a sua oração. Nesse momento eu peço que você leve os seus pensamentos a Deus e ore comigo, não pedindo para Deus agora, mas ore comigo agradecendo pelo dia, pela semana que se inicia, consagrando essa semana a Deus, consagrando a sua vida a Deus, para que Ele dirija a sua vida. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo quanto o Senhor é em nossas vidas, pelo privilégio, ó Pai, de termos acordado nessa manhã. Queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor tem sido Deus supridor das nossas deficiências, das nossas dificuldades, supridor de tudo que nós precisamos. Pai, nesse momento eu quero elevar o meu coração e orar pelaquela pessoa, ó Pai, que de repente precisa de um milagre, Senhor. Que o Senhor possa entrar com a sua ação nesse momento e fazer, Senhor, da cura dessa pessoa, honra e glória e louvor ao seu nome. Pai, nós ministramos hoje saúde sobre a população de Maringá, saúde sobre esse programa, sobre a vida do Val, sobre a vida da sua esposa, da sua família, a vida de cada um, Senhor, que dirige essa empresa, ó Pai. Sê com cada um de nós. E abençoe, Senhor, o nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá fazer como é? Tchau! Programa Bom Dia Maringá.